Bom, meu nome é Viviane, eu também sou conhecida como a Chimbica e eu sou cozinheira. E além de cozinhar, eu sou muito interessada, muito curiosa a respeito de todas as relações que acontecem em torno da cozinha, do ato de comer, da comensalidade. Então, as relações, as dimensões políticas, culturais e sociais em torno do ato de comer e de cozinhar. E eu gosto de falar sobre comida e sobre política e comida. Bom, eu sou cozinheira e sou filho de mineiros e a influência mineira no meu jeito de cozinhar está muito presente. Então tem uma influência muito grande da comida mineira, da comida caipira, mas também gosto de pesquisar outras relações culturais em torno da comida, e especialmente a alimentação indígena e alguns simbolismos que carregam antropologicamente a relação indígena em torno do ato de cozinhar, de comer, o sagrado, as magias, as feitiçarias em torno do ato de cozinhar. E também da relação africana, né, afrodiaspórica, também em torno do ato de comer, a relação da comida dos orixás, enfim, essa parte da magia, das feitiçarias em torno da comida. Tem mudado bastante, né? A dieta brasileira, ela se compõe basicamente de feijão e arroz. O feijão, ele já era consumido pelos índios aqui no Brasil antes mesmo da colonização, mas não era feijão cozido, não era feijão com molho, né? Era um feijão cozido, mas que depois era comido grão. Com a colonização, com a chegada dos europeus e depois com a chegada das pessoas escravizadas da África, os europeus colocaram caldo, né? As comidas de fazenda, as comidas da casa grande, elas se diferem bastante da comida da rua, da comida das viagens, do tropeiro, basicamente porque as comidas da fazenda são comidas molhadas, caldosas, e as comidas do tropeiro, elas são comidas mais secas, né? Então, quando o feijão, os europeus chegaram nas fazendas, nas casas grandes, começaram a fazer aqui no Brasil, a expandir a questão do feijão com bastante caldo, né? E os africanos, eles trouxeram o tempero. Então, o feijão é basicamente mesmo essa mistura indígena, europeia e africana, né? O tempero é africano, o caldo veio da cultura europeia, e o cozimento do feijão, ele também era muito utilizado no Brasil, mesmo antes da colonização, né? Hoje em dia, a gente vê uma mudança muito grande, assim. Hoje em dia, a área de produção de feijão no Brasil, ela é menor do que era na década de 60. Então, o Brasil, da década de 70 até 2003, houve um balanço, e o Brasil deixou, 30% da população brasileira deixou de consumir feijão. O feijão está realmente saindo da mesa do brasileiro, né? Ele compunha a alimentação, a dieta brasileira quase cotidianamente, todos os dias, e hoje já não é mais assim. Infelizmente, o feijão está sendo trocado por comida ultraprocessada. Para vocês terem uma ideia, assim, da diferença, nesse estudo realizado em 2019, assim, entendendo um pouco a alimentação brasileira, o que aumentou e o que diminuiu, o feijão da década de 70 até 2003, ele tinha um consumo, diminuiu o consumo em 30%, e a gente teve um aumento de comida, de biscoito, bolacha, nesse mesmo período de 400%. Então, realmente, a dieta do brasileiro está mudando muito, a gente está ficando cada vez menos tempo na cozinha, dedicando cada vez menos tempo ao ato de cozinhar e, consequentemente, a gente está mudando o que a gente come, o significado dessa comida, né? O feijão, para você ter uma ideia, no período colonial, ele era plantado em volta das casas das pessoas, porque ele estava ali, ele era uma alimentação muito cotidiana. E o bom do feijão é que quem comia o feijão acompanhava com outras coisas, o que fazia com que o prato realmente tivesse todos os nutrientes, né? Então, comia com farinha, com legumes e com alguma proteína. E hoje em dia, infelizmente, com o feijão saindo de cena,
os acompanhamentos também tendem a mudar. E, infelizmente, a gente está mudando para a comida ultraprocessada e está trazendo graves consequências para a nossa alimentação e para a nossa saúde. Eu acho que o grande desafio do sistema agroalimentar brasileiro é a gente poder... Eu acho que, ideologicamente, assim, a minha utopia é que a gente troque a comida onde o capital está em primeiro lugar, porque hoje o que acontece é que a gente tem uma área muito grande. O Brasil, ele é um dos pioneiros, um dos maiores no agronegócio no mundo, mas a gente está produzindo soja, a gente está produzindo ração que vai para fora, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não sei se o dado está correto, mas a gente tem tipo 1% da 1% dos produtores do agronegócio tem mais de 45% das terras. Já os pequenos produtores da agricultura familiar, eles têm só 2%, eles têm muito pouco de terra para produção. Não vou lembrar agora, mas eu posso depois passar esses dados. Mas enfim, o agronegócio, ele está centrado na produção de dinheiro. A gente tem muita terra produzindo alimentação, que não é alimento, a gente tem muita terra produzindo comida para virar ração para animal ou cana de açúcar, que é um biodigestor, né? E para produzir açúcar ou para fazer combustível. E a gente tem muito pouca terra, que, assim, em termos de tamanho do Brasil, produzindo de fato comida. E quem produz de fato comida no Brasil são os pequenos agricultores. Então, a agricultura, ela tende a melhorar se tiver políticas públicas de incentivo à produção desses alimentos, de comida de verdade, né? A gente deu agora o CONSEA, ele voltou a funcionar. O CONSEA é o Conselho Nacional de Nutrição Alimentar, de Segurança e Nutrição Alimentar. Ele existe desde 1993, mas em 2019 ele foi extinto. O CONSEA, ele teve um papel muito importante na diminuição da fome e desigualdade social no Brasil, de 2000 até 2015, e aí em 2019 ele foi extinto, e agora ele está retomando de novo. E uma das primeiras ações do CONSEA é o PAA, que é o Plano Nacional de Alimentação, que o governo brasileiro, ele estimula a compra e compra alimentos do pequeno produtor, e essa alimentação é distribuída onde existe desigualdade social, onde as pessoas precisam complementar. Então o governo, ele compra a comida do pequeno produtor e distribui para quem está precisando de alimentação de qualidade. Então isso é muito importante. Tem também a questão com a comida das merendas escolares, né? Então, fazer com que as escolas adquiram comida do pequeno produtor, da agricultura familiar, para que as crianças tenham acesso a uma comida na escola de melhor qualidade. Então, são políticas públicas em volta do tema central da agricultura. Então, precisa de ter uma conjunção de políticas dentro da agricultura, na economia, transferência de renda, Bolsa Família, acompanhamento escolar. O SUS também é muito importante para a promoção de saúde. É o SUS que acompanha várias questões da vigilância sanitária. Então, é um conjunto de ações, de políticas públicas, que é preciso ser feito para que a gente possa ter uma alimentação mais equilibrada, né? E uma alimentação que provoque menos doenças, que traga menos consequências à nossa saúde, à saúde da população. A fome é um problema no Brasil por conta da má distribuição de comida. A gente tem muita terra produzindo soja e tem pouca terra produzindo comida de fato, né? Então precisa mudar uma lógica aí. Na produção desses alimentos, o Estado, a nação, ela precisa garantir uma política pública que possa envolver esses atores sociais e fazer com que a comida de qualidade
uma comida saudável, regional, uma comida que leve em consideração também as questões culturais, regionais, sociais de cada comunidade. Então tem que ser no pequenininho, tem que ser no micro. E aí eu defendo uma ideia que é uma mudança de paradigma mesmo, que é a agroecologia, né? A agroecologia, dentro da agroecologia, o principal ator ali, a gente não se produz dinheiro, não se produz comida para fazer dinheiro. Na agroecologia, o que se tem como prioridade é o cuidado das pessoas. E talvez a pessoa mais importante numa comunidade que viva com a agroecologia é o agricultor, né? Então, o agricultor, ele é ali a pessoa que está estudando o solo. Na agroecologia não tem comida com agrotóxicos, então se estuda o solo, a terra, toda a diversidade que tem de bactérias, de fungos e de seres vivos que compõem a terra para que se consiga produzir nessa terra alimento por gerações e gerações. Programas sociais são fundamentais, assim, a gente já teve prova disso em resultado, assim, efetivo, né, com índices e pesquisas, quando isso ocorreu no Brasil. Então, quando o Brasil começou a fazer programa de transferência de renda, reforma agrária, isso melhorou muito os índices de alimentação e de poder aquisitivo das pessoas, e elas podem, então, escolher com mais autonomia aquilo que comem, né? Embora acho que é muito importante a gente dizer, assim, falar um pouquinho sobre os desertos alimentares, né? Que é um estudo que já vem sendo feito, já se fala em desertos alimentares desde a década de 90. E os desertos alimentares, o que são? São regiões, geralmente são regiões onde o poder aquisitivo das pessoas é menor, e ali não se encontra produtos in natura, produtos frescos, para ele comprar um alimento que não seja ultraprocessado, ele tem que ir até o centro, ele tem que se deslocar muito para conseguir achar um alimento in natura. Mas, ao mesmo tempo, naquele local onde ele mora, tem redes de fast food, então tem que ter políticas públicas para não deixar que se tenha mais em uma comunidade fast food do que a possibilidade de você adquirir alimentos de produtos naturais, assim. Então tem uma série de ações, além desses programas de transferência de renda, que precisam ser feitos para, primeiro, diagnosticar esses lugares onde existe o que a gente chama de deserto alimentar, que é a pouca oferta, nenhuma oferta de alimentos in natura, mas tem muita oferta de alimentos de fast food ou comida ultraprocessada por um preço muito acessível. E aí o governo precisa também interferir nisso e criar ou regulamentar a existência desses fast foods ou desses mercados que vendem ultraprocessados, assim, principalmente nos lugares onde tem os desertos alimentares. E, ao mesmo tempo, precisa criar condições, né, nos espaços públicos para que hortas comunitárias sejam realizadas. Então, poder capacitar a população com cursos para que ele possa aprender agricultura urbana, para que ele possa aprender a plantar, para que ele possa entender a importância do agricultor numa sociedade. Também tem que criar ações para que a feira livre também chegue nesse lugar e aí as pessoas possam ter acesso a comprar comida de qualidade e in natura. Então, é uma série de fatores que precisam ser realizados além dos programas de transferência de renda e dos planos de combate à alimentação para melhorar a qualidade de vida e alimentação das pessoas. Bom, infelizmente, eu costumo dizer que o dono da indústria da alimentação é irmão da indústria farmacêutica. Não sei se vocês repararam, mas antigamente, por exemplo, no bairro em que eu nasci, quando eu era criança, tinha uma farmácia, ao longo da minha vida, sei lá, mais um, né? Hoje eu passo nesse mesmo bairro, é uma farmácia por esquina. Então, o dono da indústria da alimentação produz um alimento que vai causar doença para que o irmão dele, que é o dono da indústria farmacêutica, consiga vender o remédio
para essa doença, e aí os dois se dão, né, saem ganhando nessa jogada, e infelizmente quem sai perdendo é a sociedade, né? Todas as doenças modernas, contemporâneas, elas estão ligadas à alimentação. Colesterol alto, diabetes, obesidade, problemas cardíacos e crônicos, né? Então, tudo isso está ligado à alimentação. E, infelizmente, enquanto não tiver um conjunto de ações políticas e política pública para mudar, para reverter esse quadro, né? Não, que a gente não consuma alimentos com veneno, que a gente não consuma alimentos ultraprocessados, que a gente consiga ter uma oferta de produtos, de alimentos in natura, não comprar alimentos prontos, né? Ultraprocessados. Enquanto a gente não mudar essa lógica, infelizmente as doenças elas só vão aumentar e vai cada vez mais aniquilar silenciosamente a nossa população, né? Aí existe isso, e por outro lado, a gente tem crianças desnutridas, assim, nos últimos anos, no Brasil, houve um crescente número de crianças mortas por desnutrição, uma coisa que a gente já acreditava está erradicada no nosso país já desde o início dos anos 2000. Infelizmente, se não houver uma ação política conjunta com a participação da sociedade, com a participação das empresas e com a participação do governo, a gente não vai conseguir reverter esse quadro, porque quem vai estar regulando isso sempre vai ser a mão invisível do mercado, e a mão invisível do mercado, ele quer vender mais, então vai continuar produzindo comida cancerígena para fazer com que a gente continue comprando, além de comida, remédio, e ganhando muito dinheiro em cima disso. Eu vou falar mais da alimentação indígena do que da alimentação africana. Disso, falando da comida afrodiaspórica, eu depois posso mandar um link para vocês, para colocar aqui no vídeo, para terem acesso a isso. Mas um detalhe me chama muito atenção com relação à alimentação indígena, porque ela é formadora dos nossos hábitos alimentares, mas ao mesmo tempo que ela é formadora, ela também é invisibilizada, né? A gente come amendoim, paçoca, tapioca, canjica, mingau. Então, tudo isso é comida indígena. O churrasco é indígena, o mate é indígena, a muqueca é indígena. Mas a gente fala muito pouco disso e a gente nem lembra, a gente não consegue nem relacionar tudo isso a essa herança, a essa ancestralidade dos povos originários. Então, a gente precisa, assim, a nossa comida hoje é muito formadora disso. Eu acho que a herança maior que a alimentação indígena nos trouxe é as farinhas, são as farofas, né? A farofa é o prato brasileiro mais brasileiro de todos os pratos. Não existe nenhuma outra região do mundo, né? A farofa, essa maravilha, que é a farinha junto com a gordura, ela é uma criação indígena. Então, a gente precisa realmente não só resgatar, mas prestar atenção cotidianamente no tanto de influência que a gente tem da alimentação indígena no nosso cotidiano, né? A gente precisa começar a estudar sobre isso, a gente precisa começar a valorizar isso. Eu também vou deixar aqui depois para colocar um link, e vocês também podem procurar no TikTok, nas redes sociais. Tem muitas pessoas indígenas ou de origem indígena fazendo vídeos assim, mostrando como é o seu dia a dia, a sua rotina, o que pensa e quais os signos assim envoltos nessa cozinha, né, na cozinha indígena. Então, tem um escritor assim paraense, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele classifica, assim, ele fez um estudo grande a respeito da comida indígena, e ele classifica as comidas. Tem a comida mágica, tem a comida de interdição, tem a comida de luta. Então, toda comida dentro de uma aldeia indígena, de uma comunidade indígena, ela também é carregada de simbolismos e significados, né?
Eles também, os índios produzem bebidas fermentadas a partir da mandioca, a partir de frutas, a partir de raízes, do gengibre, da mandioca, do milho. Então, a gente tem muitas dessas influências. E, ao mesmo tempo, a gente também deixou, por exemplo, a alimentação indígena, ela é rica, ela come inseto, ela come formiga, ela come larvas. Então, a gente precisa também olhar para essa alimentação indígena com um pouco menos de preconceito alimentar e entender que são as raízes da nossa alimentação hoje, né? Então, a gente precisa começar a entender e fazer essas correlações entre o passado indígena dos povos originários e o que eles comiam e a influência disso no nosso cotidiano hoje. Eu acho que está relacionado ao consumo de ultraprocessado. Quando o miojo é R$3,50 e você não consegue encontrar uma abóbora, quando você não consegue encontrar um produto in natura, e se encontrar, você vai pagar uma fruta, você vai pagar muito mais caro do que aquele R$3,50, e você mora na periferia, você precisa se alimentar, você vai comer um miojo de R$3,50. E esse miojo, ele tem uma série de produtos químicos que a gente não sabe muito bem como vai interagir no nosso organismo e provavelmente vai causar câncer, provavelmente vai trazer uma série de doenças juntos. Então, enquanto a gente não olhar para a indústria de ultraprocessados, enquanto o governo não proibir a entrada de alimentos com agrotóxicos na plantação, enquanto não houver política pública para a produção de alimento saudável, de alimento in natura, de alimentos sem veneno, a gente não vai conseguir reverter esse quadro, né? Infelizmente, a questão da obesidade e a questão da desnutrição, as duas coisas são pontas opostas do mesmo problema, que é a indústria alimentícia em larga escala de ultraprocessados. Não tem outro jeito de... Então, enquanto não tiver uma regulamentação em cima disso, a gente não vai conseguir mudar esse quadro. Esse é um outro grande desafio, mas acho que a gente retomou agora. Primeiro, pagar um preço justo, né, que as escolas tenham uma verba justa possível para que elas possam comprar um alimento de qualidade, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitas crianças elas só comem quando estão na escola. A gente teve aí na epidemia, essa questão ficou muito evidenciada, porque sem a criança poder ir para a escola, ela não ia ter uma alimentação em casa. Então, é muito importante, o papel da escola é realmente formador, né, com relação à nossa alimentação. Então, tem que ter políticas públicas, e eu acho que a gente vai, a partir de agora, a gente está criando essas políticas públicas no Brasil para que se possa adquirir alimento da agricultura familiar em detrimento de ultraprocessado, né? Ou aquele achocolatado, cheio de produto químico, ou um suco de fruta de um produtor local que produz sem veneno no pomar da sua casa. Então, tem que ter políticas públicas para estimular a compra do alimento saudável ao invés do alimento ultraprocessado. E a escola tem um papel fundamental nisso, porque muitas vezes é aquela única refeição que a criança vai fazer com um mínimo de qualidade durante o dia dela. Então, é muito importante, mais uma vez, esse é o cerne da questão é sempre política pública. Se a gente for deixar o mercado regular as coisas, a gente não vai ter acesso e nem autonomia de escolha, porque a oferta vai ser só de produto de qualidade que a gente não sabe do que é feito, é uma invenção, é uma comida que parece comida, mas que não é comida. Então, enquanto tem que ter uma ação conjunta de política pública mesmo, e a escola é formadora disso, assim, é essencial. E, além disso, também, que as crianças possam ter aula com nutricionistas, que as crianças possam ter acesso, plantar até a sua horta na escola e ter contato, né, com a terra, com a semente, ver uma semente germinar e virar um alimento que depois ela vai poder comer. Isso muda a nossa relação com a comida, né? Porque se a criança está afastada disso, ela não tem noção, né? Uma coisa que muda muito quando a gente está em contato com a terra, com o plantio, com a colheita, é o nosso senso de fartura e de escassez. Assim, a terra produz muita comida
e a gente acha que não vai dar, mas com um canteirinho ali que a gente tem no quintal, aquilo já pode produzir muito alimento de qualidade para a gente, né? Então a criança ela tem que ter o papel da escola, além de poder de oferecer uma comida de qualidade para a criança, também tem que criar esses espaços, aulas, atividades onde a comida esteja envolvida, onde o plantio, a colheita, a horta, o contato com fazer a comida também esteja presente, para que a criança possa também crescer com uma outra cultura alimentar e poder ter qualidade de vida. Bom, pesquisando um pouco sobre a cozinha caipira, primeiro é importante dizer que a cozinha, o que a gente chama de cozinha caipira, às vezes também é confundida como cozinha mineira, mas a cozinha caipira ela é mais antiga do que a cozinha mineira. Houve um preconceito muito grande em algum momento da história com a palavra caipira. E aí a gente se distanciou disso, né? Então a gente fala a comida mineira, mas a comida caipira, ela é anterior à comida mineira e a comida mineira basicamente é a comida caipira, né? Então a gente precisa começar a valorizar a comida caipira. E é muito importante a gente entender também que a variedade da comida caipira, ela é riquíssima em legumes. A gente, geralmente, quando fala comida caipira, a gente lembra do porco, a gente lembra da gordura animal, a gente lembra do feijão gordo, mas a base alimentar da comida caipira é uma variedade de leguminosas, de legumes, aliás. A gente come abóbora, milho, mandioca, enfim, é muito diverso, chuchu, pimentão, cebola, abobrinha, uma diversidade de abóboras que a gente tem aqui na nossa região. Então, a base alimentar da comida caipira, ao contrário do que a gente pensa, não é tão rica em proteína animal. Ela é rica, sim, em legumes, né? Arroz, feijão, legumes, farofa, pimentas, algumas pimentas mais fortes, outras um pouco mais fracas. E a gente ainda carrega isso, né? Se a gente for pensar assim, a nossa base alimentar um pouco, a farofa está ali presente, o molhinho de pimenta está presente, a gente precisa fazer com que isso continue, né? Então, a comida caipira, a comida tropeira, que é a comida indígena, que depois o ribeirinho foi se apropriando e foi trazendo novos temperos. Então, é muito rica, muito diversa e é muito rica em legumes, né? O franguinho, ele estava presente ali na comida caipira aos domingos. O porco, ele tinha uma outra relação, quer dizer, era um porco que uma comunidade criava durante todo o ano, alimentava, toda a comunidade alimentava, e no final do ano se matava aquele porco, e aí se distribuía a carne para todas as pessoas que durante todo o ano alimentavam aquele porco. Então, é uma outra relação que se cria, né? E a gente precisa um pouco resgatar isso, esse senso comunitário. Eu acho que se tem uma coisa da comida caipira que a gente não pode deixar nunca ir embora, é esse senso comunitário mesmo, tanto de fazer comida junto quanto de comer comida junto. Que cada vez mais a gente tem comido sem ver, sem prestar atenção, na frente da televisão, na frente do celular, sem conversar com o outro. Então a gente precisa resgatar da cozinha, da culinária caipira, esse senso comunitário mesmo da comida. Acho que talvez essa seja a principal lição que a gente precisa manter da cultura caipira, da influência da comida caipira na nossa sociedade hoje. Eu acho que ter proximidade com horta, ter a possibilidade de plantar, ter mais agricultores na nossa sociedade, ter mais pessoas que se interessam para o cuidado com a terra, para o plantio, para a colheita, para entender o clima, para entender as possibilidades assim de plantio, né? Acho que falando de comunidades, assim, sempre tem um espaço público, uma rua, um lugarzinho que pode ser um espaço de plantação, e a gente tem que ocupar esses espaços. E o governo tem que incentivar que a gente ocupe esses espaços, né? Tem que haver, mais uma vez, tem que haver políticas públicas para que a gente possa tomar pé disso, né? Eu acho importante dizer, assim, que além do Conselho, né, que é um conselho federal, existe o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, e na sua cidade pode ser criado também o Conselho Municipal de Nutrição e Segurança Alimentar. Tem um site, eu também vou deixar, que tem um manual de como se cria um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição, que é um passo a passo, muito simples.
E aí a gente vai poder ter acesso e vai poder participar ativamente, né, de decisões políticas que envolvem a nossa alimentação. Então, se existe um Conselho Municipal de Alimentação e Segurança Alimentar na sua cidade, e as pessoas da comunidade podem participar propondo que o governo, que a prefeitura, que os vereadores, que se compre alimentos da agricultura familiar daquela comunidade, que se dedique espaços públicos, praças públicas, para que se plante, né, comida, não só que se faça jardins, é bom jardim, mas é muito melhor ainda um jardim que também tenha plantas comestíveis, né? Então, o Conselho Municipal, assim, a criação de a gente se apropriar e criar ou fazer parte de conselhos municipais de segurança alimentar e nutrição é muito importante, é uma ferramenta de democracia participativa. E eu acho que uma outra ideia que tem que ser difundida muito é a agroecologia, né? Porque a agroecologia ela vem com uma outra lógica de vivência, onde o ator principal não se produz comida para vender, mas se produz comida para que a comunidade, para que o entorno dali esteja comendo com qualidade. Então, é a promoção de saúde da comunidade. E a pessoa mais importante nesse contexto é o agricultor, né? O agricultor, ele é o centro, porque é ele que está ali dedicando sua vida, suas horas, o seu trabalho a entender a terra, a entender como que aquela terra pode produzir mais, por mais tempo, com mais qualidade, sem veneno. E também é o agricultor o responsável para que a promoção de toda a comunidade esteja acontecendo, né? Então, dentro da agroecologia tem uma ferramenta chamada CSA, que é Comunidade Sustenta Agricultura. Essa ferramenta é uma tecnologia social onde o agricultor ele recebe da comunidade um valor mensal e esse agricultor ele pode dedicar o seu tempo para plantar. Então, por exemplo, eu faço parte de um CSA, tem CSAs no Brasil inteiro, tem um site também, que depois eu vou deixar o link. Esse site faz um levantamento dos CSAs no Brasil inteiro, você pode achar um CSA próximo de você e participar do CSA. Eu participo de um CSA que chama CSA da Montanha, em Monteiro Lobato, são 52 famílias que, além de se cotizar para pagar 4 agricultores que estão ali produzindo diariamente comida e semanalmente a gente tem direito, a gente recebe uma cesta de produtos que foram produzidos. Além de se cotizar financeiramente para pagar esses agricultores, a gente tem um espaço de decisão junto aos agricultores para decidir o que vai plantar, como vai plantar, a gente faz mutirões, então a gente tem acesso também ao contato com a terra, ao plantio, à colheita, e aí isso vai mudando a nossa relação com o mundo. Então, eu defendo muito a agroecologia, defendo muito a expansão, a multiplicação dos CSAs aí, principalmente no Brasil. Já tem um monte, e a gente pode fazer muitos mais, e a gente precisa fazer com que as pessoas criem interesse para o cuidado com a terra. A gente precisa reproduzir também os agricultores, que a gente consiga, na nossa sociedade, fazer com que mais agricultores surjam e plantem comida sem veneno, com cuidado, com afeto, e a gente possa se alimentar melhor a partir daí. Considerações finais é isso, assim, acho que a gente precisa cada vez mais se aproximar do ato de cozinhar, dedicar um pouco de tempo na nossa semana para cozinhar, dedicar um pouco de tempo na nossa semana para produzir, para pensar em como esse alimento é produzido, como ele chega até a gente. Tem uma questão também que me pega bastante, é que quando a gente fala em comida saudável, a gente não pode esquecer da cadeia de trabalhadores, assim, que tem durante desde o agricultor que planta, até o caminhoneiro que transporta, até o garçom do seu restaurante, o chefe de cozinha, o cozinheiro, o auxiliar de cozinha. A gente precisa entender também que comida saudável, ela também está ligada à qualidade de vida das pessoas que trabalharam para fazer com que aquela comida chegasse até a nossa mesa. Então, se tem exploração de mão de obra, de trabalho, mesmo que seja uma comida nutricionalmente saudável, não é uma comida saudável. Então, a gente precisa começar a prestar atenção se nos restaurantes que a gente frequenta, se os funcionários são bem remunerados, se os funcionários têm os seus direitos trabalhistas garantidos, se eles não estão sendo sobrecarregados ou explorados.
Então é muito importante a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso, assim, qual é a condição do trabalhador que está ali durante todo esse processo, desde o plantio até a distribuição, até a chegada desse alimento na sua mesa. Se durante aquele processo tem alguma exploração da mão de obra, não é uma comida saudável que você está comendo, e a gente precisa estar atento a todas essas questões. E viva a agroecologia!